Bom dia, Central! Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus. Você crê e recebe? Amém. Então, antes de sentar, só se você puder, por favor, eu insisto que você queira, eu insisto que você faça isso, tá bom? Mas se você quiser também, né? Eu quero que você queira, mas aí é uma decisão sua, né? Em nome de Jesus, diga para o maior número de pessoas, assim, olha, para muita gente, fala assim, olha, Ele é fiel em todo tempo. Ele é bom, fala para essa pessoa, diga para ela, não se esqueça disso não, dá um abraço se você tiver liberdade, se você puder, dê um abraço nessa pessoa e diga para ela, diga, Ele é fiel, não esqueça disso jamais, Ele é fiel em todo tempo, amém? Aí você pode sentar, se você já o fez, que bom que você está aqui nessa manhã, você que é nosso convidado, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu digo para você, Ele é fiel em todo tempo Ele é bom, Ele cuida de você, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tá bom? Confia nele, sabe por quê? Tudo mais Ele vai fazer, tudo mais. É lindo esse texto das Escrituras, quando o salmista declara, ele diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque sabe, as outras coisas, o demais, Ele vai fazer. É a expertise de Deus, agir por mim, agir por você, agir em mim, agir em você, e agir através de mim, agir através de você. Ele quer fazer isso. Então assim, ó, confia mesmo, confia os teus caminhos ao Senhor. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, estou muito feliz, né? Muito feliz. Ontem foi um dia especial para mim. Eu até estava falando assim, onde já se viu, né? Casei a G ontem e ela não veio tocar hoje. Não é? Coisa mais linda, irmãos, coisa mais linda, né? Pensei que eu não ia dar conta de fazer, né? Falei, o pai dela é um chorão lá, um bebezão chorão, né? O Amaro, pelo amor de Deus, né? Aquele coisa. Falei, Falei assim, você quer dar uma palavra lá? Você quer fazer o casamento? Eu não aguento, pastor. E eu falei, você não aguenta mesmo, porque você é mole, né? Comigo, né? Acho que eu não falei isso. Não, acho que falei. Para ele eu falei. Né? Eu falei, você é mole, rapaz. Deixa comigo. Mas você quer dar uma palavra? Não, quero. Vai ter um momento. Tal. Eu falei, então tá bom, né? Aquele momento que a bênção dos pais, você que vai fazer e tal. E você aproveita e já faz isso aí. Ele fez um momento ali, me quebrou inteiro. Não é? E aí, mas na hora que aquela princesinha estava entrando assim, em mãos do céu, eu achei que eu estou ficando velho, meu Deus do céu, estou ficando velho, comecei a chorar, daí eu não conseguia me recompor, eu estava assim, lutando para eu voltar, né, a cena, tentando, sabe, me esforçando para voltar, de tanto porque passou um filme na minha cabeça, num filme mesmo, pensa num filme, e é um longa-metragem, porque já se vão aí, praticamente, já vão quase 20 anos, que chegou aquela aí, ó, não vou nem contar, senão já... É verdade, mas chegou aquela menininha, franzininha, pequenininha, sabe? E Jesus pegou ela, né? E através dela Jesus fez uma obra tão linda na família dela, lógico, a Claudinha também, não é? Mas foi através da G, né? A G na escolinha, ó, como que é importante, leva essa criança para lá, pelo amor de Deus, bota ela lá dentro, amarra ela lá se for preciso, algema ela, sei lá, faz alguma coisa, mas olha que coisa, né? Assim, muitos de vocês talvez já ouviram, né? Ele testemunha isso publicamente já há tantos anos, a Maria e a Cláudia estavam separados, né? naquele período lá, e foi assim que a Claudinha chegou na igreja, né? Destruída, arrebentada por dentro, né? Por tudo que estava acontecendo com ela. E aí o que Deus fez? A G, aquela criaturinha devia ter uns 5 anos de idade, sabe, magrelinha assim, toda franzininha, e ela na escolinha ali, ela foi aprendendo de Jesus, e ela pegava os versículos bíblicos, e ela mostrava para o pai dela, ela mostrava para o Amaro naquela época, e o Amaro doido, o Amaro estava endemoniado, você acredita? Mas teve um dia que eu queria bater nele, porque ele estava endemoniado, né? Estava perdido, e sério mesmo, eu fiquei doido com ele, com vontade de bater nele, e assim, tudo bem que ele é grandão, mas eu estava com um facão desse tamanho na mão, eu falei, quero ver ele me encarar, não é? Quando a gente está armado, né? Não encara, e assim, por tudo que vinha acontecendo, mas a G, ela pegava os versículos bíblicos, irmão, você está vendo isso aí? Olha que coisa mais simples do mundo, né? Fácil não é, deixa eu te contar uma coisa, aprendi uma coisa esses tempos atrás, assim, um pastor querido ministrando, e assim me abençoou demais. Fácil não é, querido, fácil não é, dá muito trabalho,
Você precisa lutar, se esforçar. Só que deixa eu te contar uma coisa, mas não é difícil. Não é difícil no sentido, não é complicado. Não é complicado, não é complexo, é simples. Diga comigo, é simples. Diga, mas dá trabalho. Deus está te chamando para o simples, ainda que dê trabalho, se esforce, Deus vai fazer a obra na sua família. Fez na vida do Amaro, fez na vida da Claudinha, né? Através de uma criança, a Gezinha, não é? Que pegava o versículo bíblico, até um dia que ela pegou um versículo e mostrou para ele, né? Ele tinha ido visitar elas, né? Eles estavam separados naquele momento, e aí aquilo entrou como uma espada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma espada, ela corta, ela tem esse poder, amém, povo amado? Vocês creem no poder da palavra de Deus? Aleluia, diga comigo, a palavra de Deus, ela é espada, aleluia. Então, ela corta, e aí essa espada cortou, e aí o que aconteceu? Deus mudou, aquilo que era maldição, Deus transformou em bênção, aquilo que era derrota, Deus transformou em vitória, aquilo que era falência, Deus transformou no nosso sucesso, para a glória dEle. Deus tirou glória para o nome dEle de uma tragédia. Você olhava humanamente, naturalmente, você falava assim, não há esperança, mas o nosso Deus é um Deus poderoso, que Ele tem nos chamado para crer, mesmo contra a esperança, amém, povo de Deus? Creia mesmo contra a esperança, mesmo que as circunstâncias, ainda que todo o contexto, você olha e fala assim, mas é muito difícil demais, não é? Não dá, não tem humanamente falando, olhando para as circunstâncias, não tem saída para isso aqui, não tem o que fazer, mas creia. Sabe por quê? Porque quando acabam os meus recursos, os seus recursos, os recursos da terra, eles se esgotam, aí entra o recurso do céu. Aí Deus, Ele fala assim, agora está o cenário perfeito para eu agir. E não é que Ele age mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, se eu fosse você, eu dava uma salva de palmas para Jesus aí agora. Porque é linda essa história. Não é? E aí, a reboque veio um monte de gente, não foi? O que Jesus fez através da Claudinha, através do Amaro, não é? Gente que Deus tem feito tanto aí, estou feliz demais, não é? É uma história, por isso que passa um filme na cabeça da gente. Queridos, não é sobre isso que eu vou falar não, né? Pegue o santo livro aí comigo, você vai abrir, me perdoe, vou de vez em quando dar umas tossidas aí, né? Estou com essa situação aí já há uns dias, eu e a pastora, lá em casa está o coffee, eu tosse de um lado, ela tosse do outro, e está desse jeito lá, não é? Mas tá bom, estamos melhorando, já estamos bem melhor. Então você vai pegar Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, não é? Hoje eu vou falar sobre aquilo que nós precisamos para viver uma vida extraordinária, né? De que maneira você vai viver, né? Então nós vamos acessar a vida extraordinária, é por meio da oração, querido. Nós vamos falar sobre oração aqui nessa manhã. Talvez você pense assim, isso já é campo comum aí, né? Não, nós precisamos melhorar tanto, nós precisamos desenvolver tanto, crescer tanto, né? A gente sabe muito, mas a gente faz pouco. Esse é o grande desafio. Sabemos, mas praticamos pouco. Então nós vamos aprender aqui com Jesus, com a palavra de Deus nessa manhã. Diz o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, olha aí, diz assim, antes de declarar, de ler o texto, fala comigo assim, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, diga, e eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho, diga, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Diga, eu vou lançar as minhas redes sobre a tua palavra, em nome de Jesus, aleluia. Diz assim o texto sagrado, certo dia, Jesus estava orando, mas Ele é Deus, para que Jesus orava? Tem ensino para mim, para você aqui, tem ensino, não é? Jesus, ele estava aqui, queridos, nos dando o maior exemplo de todos, que é a dependência do Pai. O quanto eu e você, o quanto nós precisamos depender do Pai. Jesus estava dando esse exemplo, ele dependia do Pai em tudo, ele dizia o tempo todo isso, eu não faço nada, eu não digo nada, nada que não vem do Pai, tudo vem do Pai, né? Uma vida de dependência. A oração, ela demonstra isso. A oração talvez seja a coisa que mais nos humilha, porque ela mostra isso. Quem que sou eu e você na oração? Somos totalmente
dependentes. Nós em nós mesmos, nós não temos os recursos, não temos nada, dependemos, esperamos totalmente no Senhor. E era o que Jesus estava mostrando aqui, o maior exemplo, mesmo sendo quem Ele era, mesmo sendo Deus, Ele não tomou por usurpação, diz lá em Filipenses capítulo 2, não é? Não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes Ele se esvaziou de si mesmo, Jesus se esvazia, e Ele está mostrando para nós aqui, olha, Ele estava orando em um determinado lugar, diga comigo, determinado lugar. Você tem que ter um lugar para orar, meu irmão. Você tem que ter um lugar. Você se torna, eu oro em qualquer lugar. Mentira. Para de ser mentiroso. Você está mentindo para você mesmo. Você está, para que fazer isso? Só para se justificar? Se justificar. Quem fica se justificando, querido, não rompe, não muda. Sabe, fica dando desculpa. Quem dá desculpa não dá resultado. Então, assim, você quer ter resultado na sua vida de oração? Para com essas conversas. Não, Deus sabe, eu oro o tempo todo. Mentira, mentira. Também não oro o tempo todo. Isso aí é tudo desculpa que a gente arruma, argumentos, para quê? Para tentar, sabe, de alguma forma aplacar aquela coisa aqui dentro de nós, falar assim, puxa, é verdade, eu tenho sido tão negligente, não é? E aí a gente fica dando essas desculpas. Não, Jesus ele separou um momento, teve um tempo, um determinado momento e um determinado lugar. Tem que ter um lugar. Já vou falar do lugar aqui. Tem uma revelação poderosa, vai estar lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, ali, versículo 7, né? A partir do verso 7, já vou ler com vocês lá, mas por enquanto pega aqui. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Legal isso aqui, legal, vou dar um break aqui. Meu Deus, esses caras estavam com o Deus do universo, estavam com o Senhor da vida, eles estavam com aquele que tem todo o poder. E olha que interessante, eles, ao verem a atitude de Jesus, o comportamento de Jesus, eles não pedem para Jesus, Jesus, ensina a gente a pregar uma mensagem melhor, porque, né, coisa de crente que diz assim, Deus tem uma grande obra na minha vida. Quem já ouviu esse negócio aqui? Quem já ouviu isso aqui? Deus tem uma grande obra, eu vou desmistificar isso para você hoje aqui. Deus tem uma grande obra na vida de todo mundo, meu irmão. Todo mundo. Você acha que Deus ia criar você do jeito que Ele criou? Salmo 139 diz que Ele te fez de uma maneira maravilhosa. Deus te fez de uma maneira maravilhosa. Deus ia fazer tudo, investir tanto em você, para você ter uma vidinha mais ou menos, uma vidinha ordinária. Deus tem uma vida extraordinária para você. Essa é a vontade dele para você. Ele tem sim um grande propósito na sua vida. Só que muitos, por não entender, né, os dons e a vocação de Deus, por não entender o chamado de Deus, não entender a obra de Deus, pensam que grande obra de Deus, um dia, né, eu sei porque eu já passei por esse estágio, né, um dia eu vou pregar para uma multidão, um dia eu vou falar, querido, as maiores mensagens que Jesus pregou, não foi para a multidão. Você já percebeu isso aí? As maiores mensagens de Jesus, pega lá, senta com Nicodemos, o único lugar na Bíblia que fala sobre o novo nascimento. Em toda a trajetória de Jesus, todo o ministério de Jesus, ele conversou na intimidade com uma pessoa só. E a conversa dele com a mulher samaritana, então, meu Deus do céu, uma conversa com a mulher, uma conversa, não é? Ele ensina coisas para aquela mulher, ele toca aquela mulher, porque não é só ensino, é algo poderoso, é algo profético, é uma palavra viva ali, e aquela mulher é tocada, puxa vida, aquela mulher ela é ativada para cumprir um propósito, ela vai lá e ganha uma cidade inteira para Jesus. Olha que coisas maravilhosas que aconteceram num bate-papo, numa conversa. Mas tem gente que acha que servir a Deus precisa vir aqui. Meu irmão, querido, não é só isso. Deus tem muito mais do que isso. Lógico, Deus pode, se você de repente tem um dom, um chamado de Deus para de repente ser um ministro do altar, de alguma forma, né? Tudo bem, Deus vai além de acrescentar, vai te capacitar, e Ele vai te dar oportunidade, não tenho dúvida disso, Ele é o Senhor da seara, né? E Ele vai fazer isso aí. Mas a grande obra de Deus, querido, é muito mais do que isso, sabe? Os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a expulsar demônio. Expulsar demônio é uma benção. Quem já expulsou demônio aqui? Quem já tirou os capirotos dos outros? É uma benção. Você se sente grandão. Teve uma época que eu era assim, o Ghostbuster lá, o caçador de fantasma. Meu Deus, eu me sentia o bonzão, me sentia grandão. Por quê? Porque eu vivia com esse negócio de expulsa demônio aqui, expulsa demônio lá e tal, sabe? Mas assim, Jesus disse, não fica feliz porque vocês estão expulsando os demônios, não.
Os discípulos voltaram tudo faceiro, você vê, até os discípulos voltaram tudo felizes, porque expulsaram os demônios, né? Nossa, Jesus, e nós expulsamos o demônio. E Jesus falou, é verdade, legal, isso é muito bom. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, Jesus falou para os discípulos. Não se alegre porque vocês expulsam os demônios no poder do meu nome, não. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida eterna, aleluia. Essa é a alegria que não pode sair de dentro de nós, a alegria da salvação. Então Jesus ele ia sempre alinhando as coisas, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Mas olha que interessante, agora que viu Jesus, depois de um tempo de oração, Jesus ali naquele lugar de oração, ele vê aquilo e ele chega para o Senhor e fala, Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Acho que é um pedido que nós devemos fazer nessa manhã. Todo mundo que entrou aqui, não, eu já oro, pastor, mas sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar, amém? Sempre dá. Vamos pedir para ele ensinar a gente a orar. A gente vai, através da palavra, a gente vai avançar aqui e ele vai nos ensinando a sua verdade. Ele disse, aprendei de mim, né? Ali em Mateus 11, 20, lá para o 29, versículo 30, né? Quando ele está falando, vinde a mim, todos que vocês, 28, estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, etc. O jugo que eu tenho para vocês é um jugo leve, meu fardo é suave e tal. E ele fala, aprendei de mim. Então vamos aprender de Jesus nessa manhã, amém, queridos? Aqui, ó, os discípulos estavam aprendendo de Jesus. E aí Jesus disse para ele, né? Falou assim, olha, quando vocês orarem, ele vai dar aqui, presta atenção, já temos que desmistificar, isso aqui não é uma reza. Reza, o que é? Se você pegar o dicionário, Aurélio, não sou eu, não é o Claudinei que está falando isso aí, não, pelo amor de Deus, para ninguém sair chateado daqui comigo, né? Reza é uma vã repetição. No dicionário, Aurélio vai dizer ladainha. A pastora está aí, né? Não posso falar. É assim, vamos supor, já aconteceu com você que a pessoa vem e fica na tua cabeça? Sim ou não? E daí você fala o quê? Ei, ladainha, não vai parar com essa ladainha? Fica repetindo. A mesma coisa? Chega, enche as paciências? Sim ou não? É ladainha. Aí, a pessoa fala assim, então Jesus está dando aqui, né? Jesus está dizendo assim, ó, faz desse jeito aqui. Não, aqui, meu querido, entenda, aqui estão princípios. Aqui estão princípios para que a partir disso aqui, nós construamos uma vida de oração. Já vou explicar isso aí. Não é uma vã repetição, não é para você ficar rezando lá, repetindo. Embora eu sou assim, talvez, tá? Não sei, porque eu não posso julgar todo mundo, mas dos que eu conheci até hoje, eu não conheço, né? Eu sou bem fora da ortodoxia, eu caminho bem fora da ortodoxia, eu não sou nem um pouco ortodoxo. Por exemplo, no que diz respeito à oração do Pai Nosso, eu não conheço um pastor que faça tanta oração do Pai Nosso como eu faço. Eu gosto. Eu amo a oração do Pai Nosso, eu falo ela em diversas situações, porque eu acredito que há um princípio poderoso ali, há um princípio, embora não é para ficar repetindo, não é para ficar falando aquilo sem entender, eu faço com muito entendimento, meu Deus, eu mergulho na oração do Pai Nosso quando eu a faço, porque eu acredito mesmo, mas eu estou falando isso por quê? Porque eu não conheço mesmo, de verdade, eu conheço pastor que tem até dificuldade, que acha que de verdade, é por ignorância, não é por mal que muitos fazem isso, mas acha que não. Porque o pessoal lá idolatra, o pessoal faz isso. Eita, meu Deus do céu, Jesus ensinou, foi Jesus que deixou para a gente aqui, né? Ele ensinou princípios através dessa oração aqui. E ele vai dizer isso, então vocês vão orar assim, ó, Pai, já começa aqui. Só aqui, querido, você já gasta uma semana de oração, dizendo que Deus é seu Pai, lembrando que Deus é o Pai de amor, Ele é o Pai que te ama, você é filho de Deus, amém? Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Só aqui você já gasta uma semana de oração. Você não consegue orar, não consegue ir para frente, porque imagina só. Senhor, me cura, Senhor, as doenças da minha alma, os traumas da minha alma, a minha identidade ferida, né? na paternidade. O diabo é sujo, né, irmãos? Como o diabo fere as pessoas na identidade de filho, porque com isso ele rouba. Ele rouba muito, ele tem um lucro, vocês não têm noção, a conta de Satanás, ela é gorda nessa área, sabe por quê? Porque quando ele nos rouba a identidade de filhos, como que você vai acessar? Você não vê Deus como pai, um pai de amor, um pai que cuida de você, um pai que se importa com você, um pai que tem o melhor para você. Já vamos ler aqui, o versículo vai falar. Então, ó, eu só estou dando uma pinceladinha aqui. Olha lá, Jesus diz, Pai, aí, olha lá, Pai já gasta né? Olha lá, está até um ponto de exclamação na frente aqui. Santificado seja o teu nome. Você tem noção do quanto o nome de Jesus, ele é santo? Você tem noção?
Há poder no nome de Jesus. Você já percebeu que os demônios eles são expulsos no poder do nome de Jesus? O nome de Jesus é tremendo mesmo, amém, povo de Deus? No nome de Jesus a gente cura as pessoas. Ele diz, vão, Marcos capítulo 16, verso 17, ele diz, vão em meu? É no nome dele, o nome dele tem poder. Lá em Filipenses 2, diz que o Pai lhe deu um nome que está bem alto, bem grandão. O nome de Jesus está acima de todo nome, aleluia. E diante do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor dos senhores, pelos séculos dos séculos, amém. Então, Jesus está ensinando aqui, santificado seja o teu nome, né? Só aqui vai mais uma semana de oração, mais uma semana. Santificado é o teu nome é grande. O Senhor é homem de guerra. Sabia um dos nomes que ele se apresenta na Bíblia? Tá bom, por isso que Deus fez eu lembrar aqui agora. Fecha teu olho um minutinho. Senhor, eu declaro esse lugar blindado pelo sangue de Jesus. Eu declaro, meu Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, que nenhuma arma forjada, nenhuma ferramenta preparada, Senhor, Deus, e nenhuma língua que se levante em juízo contra nós, o Senhor vai prosperar. Pelo contrário, o Senhor a condenará no nome de Jesus. Deus, eu declaro cada lar e família aqui representada, ó Deus, blindada, ó Deus, selada debaixo do sangue do Cordeiro. Toda oração contrária, toda palavra contrária, todo levante do inferno, toda obra do inimigo, toda ação maligna, pode ser o que for, pode ser obras que fazem aí, ficam perdendo tempo, Senhor, fazendo coisas para prejudicar, para amaldiçoar, mandinga, ó Deus, conjurações, eu estou declarando quebradas no poder do nome de Jesus. Eu declaro que o sangue de Jesus tem poder, e é a arma que derrota Satanás, no poder do nome de Jesus. Eu dou contra as obras das trevas, no poder do nome de Jesus. Eu desfaço toda oração contrária, eu desfaço todo conjuro, em nome de Jesus. Senhor, todo satanismo, todo espírito satânico está repreendido no poder e no poder do nome de Jesus, no sangue do Cordeiro. Deus, esse lugar é blindado, esse lugar aqui é selado. Há anjos de Deus aqui, os anjos do Senhor estão aqui, ó Deus. Toda a presença do inimigo tentando, Senhor, infiltrar, roubar, tentando de alguma maneira prejudicar, prender alguém, mentindo para alguém, atormentando alguém, está repreendido no poder do nome de Jesus. Já caiu por terra, já caiu, não há lugar aqui, no nome de Jesus, não há lugar na casa dessa pessoa. Senhor, vai lá nessa casa agora, vai lá no lar desse meu irmão, dessa minha irmã, em o nome de Jesus, põe a tua mão lá, meu Pai, coloca por terra toda obra do inimigo, todo levante satânico naquela casa, toda obra de Satanás está proibida, cancelada, está anulada no nome de Jesus. Todas as setas inflamadas, todos os dardos inflamados, eu declaro apagados no nome de Jesus. Eu levanto o escudo da fé para bloquear os dardos inflamados do maligno contra essa família, contra essa casa. Essa casa está blindada pelo sangue do Cordeiro. Cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Se tem alguém que está aqui, está, Senhor, orando por algum ente da sua família, Deus, que, ó Deus, o diabo estava cirandando na vida dessa pessoa, o teu poder se manifesta. Jesus veio em carne para desfazer as obras de Satanás. Jesus veio em carne para desfazer as obras do diabo. Há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu estava orando ali, tinha me vindo algo no meu espírito, então eu tinha deixado passar, mas veio agora, resgatou aqui, né? Quando os discípulos estavam aprendendo a orar aqui, né? O nome de Jesus tem poder. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Você tem orado para que o reino de Deus venha, irmão? Você tem orado? Precisamos orar mais. Jesus, traz o teu lá no teu trabalho. Como que está o reino de Deus lá no teu trabalho? Como que está? É você, cara. É você que vai manifestar o reino de Deus lá. Não é outra pessoa. Você estava esperando que o pastor ir lá? Deus me livre. Vocês ainda estão nessa, né? Alguém ontem me mandou uma mensagem: pastor, presta atenção, eu vou explicar pormenorizadamente para ninguém sair daqui entendendo errado. Eu não quero que você entenda errado. Mas o irmão me mandou uma mensagem: pastor, tem a pessoa que é fulana, que é parente de ciclano, e ela está internada. Você está pedindo um pastor para ir lá orar por essa pessoa no hospital. Eu falei assim: aí, você está fazendo o que você não foi ainda? O que você está fazendo que você não foi ainda?
Não é? Que história é essa, irmão? Aí, pastor, você não pode ir? Posso e vou. Quantas vezes eu fui, quantas vezes eu vou, sabe? Tem situações onde eu vou ter que ir, vai ter que ser eu mesmo, porque é eu que tenho contato, é eu que conheço a pessoa. Mas, meu irmão, você não entendeu o reino de Deus ainda não? Você está esperando que um pastor, que ele seja um ser iluminado, né? Assim, né? Uma criatura que ele foge a todas as outras, qualquer pessoa, não, é diferente, e é ele que vai fazer. Você não entendeu o evangelho do reino, você não entendeu o evangelho do reino, meu irmão, é você, aonde você está, que Deus quer usar, para manifestar ali o reino de Deus, é onde você estiver, é você que tem que orar e falar, Deus, está faltando reino nesse trabalho aqui, está muito feio esse negócio aqui. Por que está faltando o reino? Porque talvez você não está trazendo o reino de Deus lá. Você não está sendo luz. Você não está sendo sal. Você não está trazendo os valores do reino. Agora, se você é de Deus, se você tem o Espírito Santo, você nasceu de novo, querido, é você lá. É você lá. E Deus já te deu autoridade. Ele já deu autoridade para você. Amém? Manifesta isso, querido. No poder do nome de Jesus. Traz o reino de Deus. Onde você estiver. Chega, quando você entrar lá, eu estou falando de trabalho porque a gente passa a maior parte do tempo onde? No trabalho, é onde você passa a maior parte do seu tempo, né? Mas isso cabe também, lá na sua casa. Você está trazendo o reino de Deus na sua casa? Você está trazendo? Aqui na igreja é fácil, irmão. Aqui, ó, aqui é uma tranquilidade, é só música bonita, só música gostosa, é só pregação, é oração para tudo que é lado. Aqui é uma delícia, Vamos fazer uma barraquinha aqui, vamos ficar por aqui, porque não é? Só que a vida não acontece aqui, a vida acontece lá fora. É lá fora que eu e você somos igreja de Jesus. É lá que você tem que trazer o reino de Deus. É lá que você tem que dizer, Senhor, vem o teu reino. Quando você entrar no lugar, você já pisa e declara, esse lugar aqui, eu tomo posse no nome de Jesus. O Senhor disse que onde eu pisar, planto meus pés. Então eu piso as duas aqui agora e eu tomo posse desse lugar. Eu abençoo esse lugar. Eu amarro os demônios desse lugar. O diabo não vai ter poder aqui para atormentar, porque às vezes, querido, tem lugar que é cheio de demônio. Você já percebeu? Um tormento só, é uma coisa horrível. Mas, né? Ai, não sei se eu te exponho, não sei se eu falo. Eu vou falar. Eu preciso falar. Está faltando você ali. Está faltando você ser luz ali. Está faltando você ali ser sal. Está faltando você ali ser um agente do reino de Deus. Por quê? Porque se você se levantar, se você amarrar os demônios, se você expulsar os demônios, eles vão ser amarrados, eles vão ser expulsos e o reino de Deus vai vir naquele lugar. Vai vir a presença de Deus lá. O tormento vai embora. A confusão vai embora. Sabe? Aquela fuxicaiada do demônio. Se tem um negócio que o diabo gosta, sujeira, fuxico, é tudo do Satanás, irmão. É coisa assim que, para ele é matéria-prima. Matéria-prima, aquela bagunçaiada. Você já viram aquele povo acumulador que tem aquelas casas? Aquilo tem demônio, o demônio saltando lá, irmão. Igual é a coisa demoníaca. Então, assim, fuxico, aquelas coisas. É o demônio que está lá. E aí, como agente do reino de Deus, o que você faz? Você entra e exerce a autoridade. Você ora, Deus, vem o teu reino aqui, muda esse cenário aqui, isso aqui não está certo não, isso aqui não é a tua vontade não, e eu estou aqui para manifestar a tua vontade, usa-me Senhor, Deus quer usar a sua vida, amém? Olha lá, então o Senhor vai dizendo, vem o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, essa parte todo mundo gosta, né? Essa parte a gente ora, irmão. Dificilmente a gente não clama, Deus me dá a tua provisão, Deus abre uma porta para mim. Essa parte aqui eu acho que é a mais fácil da gente entender. Dá-nos o pão cotidiano, né? Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados. Perdoa. Quantos querem ser perdoados aqui? Amém. É a vontade de Deus nos perdoar. Mas só lembra aqui, que aqui há uma condicionante, né? Está condicionado. Aqui diz assim, pois também perdoamos a todos os que nos devem, todos aqueles que nos machucaram, nos ofenderam, todos aqueles que nos feriram, né? Esse aqui é o desafio da vida cristã, irmão. A gente tem que andar no óleo, tem que andar no azeite, tem que andar no Espírito Santo, porque senão a gente não dá conta. Você não dá conta. Naturalmente, a gente tende ao quê? O que a gente tende? Se alguém te ofende, se alguém te machuca, se alguém te prejudica, o que você quer? Eu quero ver ela morta atrás da porta. Eu quero ver, ela vai pagar. Eu quero ver ela sofrendo
as consequências. Por que ela foi fazer isso? Essa é a natureza humana, querido. E é a natureza de todos nós. É a natureza humana. Você já conhece a historinha do escorpião? Né? Não preciso contar de novo para você. O escorpião, a natureza dele qual que é? É ser venenosa, é ser uma pessoa que guarda a ofensa, a mágoa, que alimenta aquele negócio lá. É a natureza. Só que Jesus está nos ensinando aqui. Amém, povo de Deus? Amém? Ele está dizendo, você tem que perdoar. Você quer ser perdoado, então? Então, perdoa. Então, irmão, tem algumas práticas no perdão, né, que eu não vou ter tempo aqui para trabalhar isso com você. Meu irmão, tem que verbalizar, tem que abrir a boca, tem que orar. A pessoa te machucou, te ofendeu, ela te prejudicou de alguma forma, você vai ter que ir para a presença de Deus. E você tem que ser muito franco com Deus. Fala, Deus, eu não tenho vontade nenhuma de perdoar. Alguém aqui tem vontade de perdoar? Tem uma delícia? Sim, gostoso? Lógico que não. Vontade não. Então você vai falar para Deus, Deus, eu não tenho vontade nenhuma. Mas sabe o que eu tenho? Eu tenho obediência. O Senhor disse para mim que eu devo perdoar. Então, em obediência, eu vou perdoar. E aí, isso tudo você tem que falar. É oração. É do teu jeito, com as tuas palavras, mas eu estou dando só um caminhozinho para você. Aí você vai falar, Deus, eu perdoo fulano de tal. Quase que veio um nome na minha boca aqui. Eu perdoo. Ué. Vocês acham que eu também não tenho? Vocês acham que eu sou um anjo, né? Não. Deus está vendo. Assim, eu perdoo, Senhor. Aí diz o nome daquela pessoa, porque o Senhor me manda perdoar, então eu perdoo ele, eu perdoo em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que esse sentimento não vai me manter preso, cativo, eu não vou ficar sequestrado por isso. Eu perdoo, amém. Resolveu? Lógico que não, querido. Tem um processo aí. Tem um processo, a não ser os mais lindos, os mais santos, os mais perfeitos, que tem um ou outro aí, eu já vi, já te conheço, já só de longe de ver você, eu já sei. Mas tudo bem, com você é diferente, eu estou falando com o comum, eu estou falando com todo mundo, a maioria, mas ainda estou sentindo, estou com raiva daquela pessoa. É normal, a pessoa te prejudicou, fez mal para você, né? Você sente raiva, né? Só que o justo viverá pela fé, a gente não anda por sentimento. O problema da grande maioria dos irmãos é que eles estão muito presos a sentimentos. Estão muito presos, dependente do sentimento. Não, mas eu não estou sentindo. Irmão, um dia, e quantas vezes, né? Não foi um dia não, foram várias vezes. A pessoa falando assim, não, eu não senti ainda, pastor, de perdoar. Vocês sabem qual que é a minha vontade quando alguém diz isso para mim? Vem cá, meu filho, vem cá. Vou dar um murro na sua cara, para ver o que você vai sentir. Você vai sentir dor, você vai sentir raiva. Que sentir? Sabe que eu não sei onde que entrou, eu acho, tá? Isso é aqui é um pensamento meu, uma opinião minha. Eu acho que o evangelho, ele acabou sendo prejudicado com a mistura, entrou uma mistura, sabe? Misturou muito, uma psicologização, não estou falando mal de psicologia, meu irmão, tem coisa boa. Tem coisa lá que a gente aprende, entende, mas assim, entrou uma psicologização do evangelho e que confundiu as pessoas. O evangelho, ele é simples, meu irmão, perdoa. Você quer ser perdoado? Perdoa, mas eu não estou sentindo. Vai sem sentir mesmo, obedece. E aí você persevera naquilo que Deus te mandou, Deus já mandou. E aí você persevera e você vai perdoando. Sabe que milagre tremendo que acontece? Chega uma hora, não é que o sentimento, ele muda? O sentimento muda. Quem já provou isso aqui? Só para eu perceber. Vocês estão vendo? Muda. É um milagre. Antes tinha vontade de matar a pessoa, agora estou com vontade de dar um beijo nela. Vontade de dar um abraço nela. Não é? Olha que coisa. Isso é milagre. Então, obedeça. Seja obediente. Não ande por sentimentos, né? Faça e pratique. Porque a Bíblia, Jesus está dizendo, é assim que você vai fazer. É assim que você vai orar. Dá-nos cada dia o pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Interessante esse texto aqui. Se for levar ao pé da letra, literalmente o texto original, ele fala assim, não nos leve ao maligno. Não nos permita que o maligno tenha acesso. Aqui tem a ver com o maligno, irmãos. Quando lá a gente ora lá, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na verdade, a palavra ali é mais do que o mal. É o maligno. Porque o mal, ele tem um nome. É Satanás. É ele que trabalha para roubar, para destruir, para matar você. É ele que quer acabar com você. Ele não dá trégua, não.
sabe? E aí Jesus está dizendo, então vocês vão orar, vocês têm que lutar, vocês têm que perseverar. Só que, interessante, Jesus quando ele ia ensinar algo muito precioso, algo que era ali que tinha valor, ele usava geralmente, ele usava o quê? Histórias, parábolas, não é? Para exemplificar aquilo. Queridos, olha que coisa tremenda isso aqui. Então lhes disse, suponho que um de vocês tem um amigo, isso aqui é uma história, ele tá, sabe, criando um cenário aqui, e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, Jesus está dizendo aqui, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Tem um princípio tremendo aqui. E aí Jesus vai completar. Por isso eu digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. E mais uma história, mais um exemplo que Jesus vai usar aqui para esse ensinamento, ele entrar na nossa mente, no nosso coração. Aí Jesus vai dizer, por quê? Qual que é o pai? Do meio de vocês. Qual é o pai? Que é, aqui ó, do nosso meio aqui. Qual é o pai? No meio de vocês. Que se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Tem algum pai aqui miserável, maldito, que faria isso com o seu filho? Deus é maldito. Você fala assim, eu tenho coragem de fazer isso com meu filho me pede um peixe, eu dou uma cobra, uma serpente para ele. Você é um demônio. Você é maldito. Lógico que não. Rapaz, você pode ser a pessoa mais dura, mais cruel, mais, sabe? Mas não. Você fala, não vou dar. Imagina que eu vou dar uma cobra para meu filho. Imagina isso. E Jesus está usando o extremo que é para chocar a gente. É para mostrar para a gente aqui. Tem algo aqui que nós precisamos aprender. Ele diz assim, olha, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Tem algum pai maldito que faz isso? Não tem, não é? E aí Jesus, ele fecha, e aí não tem que ele não pega, né? Ele vai dizer, se vocês, diga comigo, se nós, olha lá, ele diz, apesar de serem maus, diga assim, apesar de sermos maus, olha lá, sabem dar boas coisas aos seus filhos, fala assim, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. É de verdade isso mesmo? Então, e aí Jesus, ele arremata dizendo, quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Sabe, queridos, aqui há um princípio que nós precisamos extrair, porque é isso que vai nos ajudar na nossa jornada, que vai nos levar a viver uma vida extraordinária. Quando a gente lê a Bíblia, todas as pessoas que viveram uma vida extraordinária, pega lá na Velha Aliança, a gente encontra uns homens assim, você fala, nossa, que homem, né? Para mim, assim, tem alguns personagens, mas Daniel é um homem que ele gozou, assim, de uma bênção de Deus, que é o que a gente nota, ele gozou, assim, grandes livramentos de Deus, ele provou ações e intervenções do próprio Deus na vida dele. Por quê, queridos? Uma marca de Daniel que fica notória, fica clara desde sempre. Daniel era um homem de oração. Diga comigo, era um homem de oração. Era um homem de oração. E a gente vê isso nas páginas das Escrituras, tanto na Velha Aliança, quando a gente vai para a Nova Aliança, a gente não vê diferença. A gente vai ver homens de vulto, homens assim que você fala, nossa, eu quero isso para a minha vida. Sim, eu quero. Mas você vai descobrir que aquilo ali não veio de graça. É pela graça, mas não é de graça. Aquilo ali veio por meio de uma vida de busca, uma vida de oração, não é? E o maior exemplo de todos, quem que é? Acabamos de ler aqui, é Jesus. É Jesus. Sendo quem ele era, a Bíblia diz que ele, num determinado momento, em um determinado lugar, ele está orando, e aquilo foi tão forte, né? A gente chama de pedagógico, né? Foi tão pedagógico, que um dos discípulos olharam, viram aquela atitude dele e disseram o quê? Senhor,
Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Através da oração, querido, nós vamos acessar uma vida extraordinária. Amém? Fala para alguém aí, através da oração você vai acessar uma vida extraordinária. Diz para outra pessoa do outro lado também. Você vai. E o tremendo é que quando a gente lê o texto, fica claro aqui que é algo que nós precisamos aprender. Porque qual foi o pedido do discípulo? Qual foi? Ensina-nos. Se ele pediu para ensinar, é porque provavelmente era algo ensinável. E o que mostra que era algo ensinável? Que Jesus disse o quê? Então vocês vão fazer desse jeito aqui. E aí Jesus dá alguns princípios. Ele ensina princípios, como eu li com vocês ali. Pai, então, que coisa, né? Santificado, outra coisa gloriosa, né? Isso fala de um modelo mesmo. São princípios de oração. Hoje, eu quero, a partir dali do momento, quando Jesus vai contar essas duas histórias. Jesus usa duas historinhas. Primeiro, ele fala de um amigo, não é? Que está precisando, tem uma situação que precisa resolver, e só que ela acontece o quê? No momento mais inoportuno, mais inesperado. Era de madrugada. Chegou um convidado, chegou um outro amigo, e ele fala, nossa, eu não tenho nada em casa para receber o cara. Eu não tenho nada em casa. Eu fico imaginando, né, o nível da situação. Porque diz que ele pega e ele vai, naquela hora ele vai lá na casa do outro amigo. E ele bate na porta, de madrugada mesmo. Meu amigo, cara, me ajuda. E aí, Jesus diz, olha, ele vai falar lá de dentro, fala, rapaz, já estou dormindo, cara. As crianças já estão na cama, está tudo aqui, e você está aqui. Só que Jesus diz assim, no entanto, esse amigo, por mais inoportuno que seja, se você estiver ali insistindo, se você perseverar, ele vai se levantar e ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Esse é o primeiro exemplo que Jesus dá. Isso fala de algo que eu preciso na minha vida, que você precisa na sua vida, nós precisamos, que é uma atitude de perseverança. Nós não podemos desistir. Pastor, mas eu orei tanto e não aconteceu. Quem sabe você está a uma oração da coisa acontecer. Quem sabe? Está faltando uma oração. Você orou 9. Você lembra lá, melhor do que para explicar isso aí, é Elias orando. Elias ora 1, ora 2, ora 3, ora 4, ora 5, ora 6 e nada acontece. A maioria de nós já teria colocado, desculpa irmão, já teria colocado a viola dentro do saco e teria o quê? Ido embora. Imagina só, Deus deve estar muito ocupado. Tem filhos aqui que tem essa sensação, não, Deus é muito culpado, eu não vou ficar importunando Deus. Isso aí talvez tenha a ver com a sua infância, tenha a ver aí com as suas experiências, tá? Com a sua paternidade. Tem que resolver isso aí. Tem que liberar, tem que perdoar, tem que tratar. Você não importuna Deus não, querido. Pelo contrário, Deus tem alegria que os filhos dele vão até ele. Amém? Deus tem alegria, Deus se alegra quando você vai até a presença dele e diz, Pai, Ele quer ouvir você dizendo, Pai. Jesus falou aqui, digam, Pai. Digam, Pai. Ele tem alegria nisso, não é? Às vezes você vai ter que lidar com esse negócio aí. Vai ter que lidar com esse negócio. Porque você pensa, mas infelizmente, não é só esse problema. Nós temos um problema passa por força de vontade. Esse problema passa por uma falta de esforço, sabe? De falar assim, eu vou além. É igual aquele rei lá que o Eliseu ficou doido com ele. Ficou louco com ele. Falou, rapaz, seu cabra mole, você podia ter dado umas 50 flechadas aí nessa terra, cara. 5, 6 flechadas. Mas você deu 2, 3 flechadinhas, 2, 3, já parou. Agora você não vai vencer todas as batalhas. Você vai vencer 2, 3 batalhas só e pronto, acabou. Faltou em você o quê? Diga comigo, perseverança. Meu irmão, deixa eu te perguntar, será que não está faltando perseverança na gente? Será que não está faltando perseverança em você? Em oração? Persistir? É o que Jesus está ensinando aqui, uai. É o que Jesus está mostrando para nós aqui. Importuna. Persevera. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta vai se abrir. Mas deixa eu falar, irmão, sim, sabe, meu horário já está vencido praticamente, mas, sabe, irmão, querido, eu acho que a pessoa não ouviu, vira as costas e vai embora. Eu acho que você não está precisando mesmo.
Se fosse algo muito, muito, muito importante, algo assim que você fala, rapaz, eu tenho que resolver isso. Você ia, nada. Você ia bater, até dar um chute na porta. Esse tempo eu invadi a casa do irmão aí, estava enrolando, falei, não vai abrir não? Então tá bom, pulei o muro, entrei, na hora que vi, eu estava lá dentro. Eu falei, é verdade, ué. Jesus amado. Você vai querer me enrolar, rapaz? Que é isso? Está faltando, irmão. Está faltando. Sabe? Agora, interessante, o Jordani deu um exemplo para a gente lá no encontro. Eu vou emprestar o exemplo que ele deu para os homens lá no encontro. Quando Jesus no jardim do Getsêmani, ali no momento de oração, os discípulos dormem, né? E aí Jesus volta, fala assim, puxa vida, vocês não vigiaram comigo nenhuma hora e tal, né? Vigiai e orai, né? Aí Jesus diz o seguinte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe, irmãos, aí, eu gostei desse exemplo que ele deu. Aí, muita gente fala, verdade, a carne é fraca. Irmão, a carne é fraca, ela é fraca para oração, para jejum. Ela é fraca. Agora vai pecar para você ver. A carne é forte, hein? Pensa numa carne forte. Sim ou não, povo de Deus? Para as coisas que não são de Deus, a carne é fraca ou ela é forte? Ela é forte. E para as coisas de Deus? Ela é fraca. Aí que entra. O espírito precisa estar forte. Você tem que prevalecer no espírito, meu irmão. A tua carne vai dizer, não, eu não quero. Você vai dizer, quem manda aqui não é você. Você não manda em nada aqui, quem manda aqui é o Espírito. Quem governa aqui é o Espírito. Você vai se submeter, nem que você morra, você vai se submeter. Você precisa se fortalecer no Espírito, era o que Jesus está falando. Quando ele fala assim, puxa, né, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Irmão, vocês têm noção do cálice, né? Tudo que Jesus enfrentou, tudo que ele passou, e a gente pensa muito na dor física. É terrível, dor física é horrível, sentir dor. Mas ele não estava falando da dor física, imagina só. Você acha que Jesus estava falando ali sobre dores que ele sentiria por tomar um tapa, por tomar um murro? Você acha que era isso? Não, irmão. A maior dor que Jesus sentiu não foi essa, não. Embora, lógico, ele era homem, ele sentia como eu sinto, como você sente. Se alguém pisa no meu pé, eu sinto dor. Se pisasse no pé de Jesus, ele sentia igual. Ele era 100% homem. Mas a dor que ele estava falando ali não tem nada a ver com isso. Vocês lembram lá na cruz, aquele momento que ele brada, ele fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? Irmão, eu nem vou entrar nessa seara, porque esse tema ele é um campo tão difícil. Como assim? Jesus era Deus, mas o pecado da humanidade veio todo sobre ele assumiu o meu lugar, ele assumiu o teu lugar, ao ponto do Deus que é trino e uno. Não tem uma explicação aqui, irmão, essa coisa que é para Deus um troço desse. O Deus que é trino e uno, ele é um. Mas houve um momento aonde Jesus, ele se separou do Pai. E ele não estava se separando do Pai porque ele é pecador, não, Jesus nunca pecou. Jesus estava se separando do Pai, sabe por quê? Porque ele estava levando a separação de todos nós. Era de todos nós, de toda a humanidade. E é de toda a humanidade, irmãos. Jesus estava levando os pecados de toda a humanidade. E naquele momento, os pecados de toda a humanidade sobre ele, ele brada, ele diz, Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Que coisa forte. Essa foi a dor. A dor que muitas vezes você não sente, porque ele já fez a obra por mim e por você. Mas foi a dor que Jesus sentiu. Não podemos ficar pensando que foi por causa dos tapas e dos murros, né? Tudo aquilo judiou muito de Jesus. Ele sofreu na carne mesmo, sofreu na carne. Mas é muito mais do que isso. Ali estava o peso do pecado de todos nós, de toda a humanidade. Jesus levou sobre ele. Amém, povo amado? Você entende isso? E aí, querido, Deus, Ele fala para mim e para você que nós não podemos desistir no primeiro não. Muitas vezes nem é não. Muitas vezes Deus está apenas aguardando. Apenas aguardando. O que a gente faz? Fez uma oração, já parou. Não aconteceu. Fez 2 orações, não aconteceu. Não. Você vai perseverar. Amém?
Diga comigo, perseverar. Deus quer que a gente persevere em oração. Mas tem uma outra coisa, pega aí rapidamente que eu vou encerrar a partir desse texto. Eu quero que você pegue lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. É outro lugar onde Jesus ele fala, ele ensina sobre oração. Ele ensina sobre oração. Versículo 7. Versículo 6. Se eu fosse ler o texto todo, Jesus está ensinando sobre oração aqui. Verso 5, ele diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar em pé orando nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Agora o verso 6, preste atenção. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Só esses dois versículos apenas, né? Só um versículo, na verdade, né? Só o versículo de número 6, né? Não, versículo 5 e 6, né? É a segunda parte, não, é o 6 mesmo, é só o 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Sabe? Há um princípio aqui que eu quero incentivar, estimular, eu quero que você saia daqui hoje decidido. Essa palavra aqui, vá para o seu quarto, tranca a porta e conversa com o pai. Fale com ele ali no secreto. Aqui existe um princípio poderoso de Deus capaz de mudar toda a história das nossas vidas. E felizes são aqueles que assim fizerem, praticarem. Se praticar. A gente não pode ficar só ouvindo, tá, irmão? A gente tem que praticar. Sabe, irmãos, esse lugar, esse quarto, quando a gente lê, nós estamos lendo em português, então assim, a gente não tem acesso a algumas coisas que estavam ali no texto, porque assim, é o suficiente, mas assim, acaba tirando algumas coisas que a gente pode aprender, sabe? A casa que Jesus estava se referindo aqui, não é uma casa igual a sua casa, igual a minha casa. Quem entende isso aqui? Que a casa do povo era totalmente diferente. Era um loft. As casas, irmãos, daquele tempo, elas eram assim, praticamente uma peça só. Elas eram uma construção, elas não tinham separações de cômodos como nós temos nas nossas. Não tinha desse jeito que nós temos, não tinha. Ou melhor dizendo, não havia portas. Você sabia que as casas elas não tinham portas de um cômodo para o outro? Quem que sabia disso aqui? Não tinha. Você que não sabia, está sabendo agora. Não tinha. Quando Jesus, ele fala assim, quando você for orar, você entra no seu quarto. Essa palavra aqui é uma palavra, né, do grego, tameon. É muito interessante. Aprendi isso faz pouco tempo, tá? Estava lá no retiro, lá em BH, lá da Lagoinha, lá na Estância Paraíso, e eu fui muito ministrado. Teve um pastor que, eu acho que ele engoliu um disco, e esse disco só toca essa música. Ele não parava de falar isso para mim. Eu fiquei lá, eu devo ter tido assim umas 7, 8, 10 interações com ele, né, um momento de atendimento, que era só eu e ele repetia a mesma coisa. Ele falava assim, tameon, 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 né? E eu nunca tinha parado, de verdade, né? Por mais que eu goste dos textos da língua original e tal, eu nunca tinha me chamado a atenção, nunca foi algo que eu fui mergulhar. E esse cara falou muito, e ele deu um entendimento, gostei demais. Ele falou assim, olha, esse lugar é como se fosse quando fala o quarto, né? O tameon aí, é como se fosse um cofre. É um lugar onde guarda os tesouros ali. Então, você tem que estar nesse lugar e tal. Falou, e eu gostei muito. Ele ministrou minha vida, foi uma bênção, né? O pastor foi uma bênção na minha vida, joia. Só que ainda, sabe quando você fala assim, eu quero mais. Eu fui pegar o texto original, aí li no texto original, tanto a palavra tameon e tal. Aí tem os dicionários da língua grega, né, o léxico, e eu ali examinando, mas assim, parecia que faltava alguma coisa. Ainda não tinha, né? Aí tem a outra palavra, né, secreto legal, criptos, uma palavra boa, uma palavra interessante, vem de cripta, né? Então, entra no seu tameon, a palavra grega lá, que traduz na nossa Bíblia como quarto, né? E ora no secreto, ora na cripta.
e o Deus que vê você no secreto, ou seja, na cripta vai te recompensar. Legal, isso eu já tinha entendido, mas aí eu tive um papo com o pastor Pablo, que é um estudioso aí, né, com afinco, e aí ele falou assim, não sei também e tal, eu vou tentar. E ele tem um monte de material e tal, e aí de a pouco ele trouxe um material. Foi quando ele explicou isso aí. Ele falou, você sabia, cara? Eu falei, não sabia, por isso que eu estou conversando com você. Né? Ele falou assim, então, rapaz, você acredita que esse Tameon, as casas dos tempos bíblicos, elas não tinham portas? Isso eu já sabia. Eu sabia que era, né, ali os cômodos, tudo interligado e tal, cômodos. Né? Era ali, aqueles espaços ali, isso eu já sabia. Aí, tá, não, mas você acredita que tinha um lugar na casa, que era chamado de Tameon, que era o único lugar que tinha uma porta? Eu falei, fala mais sobre isso. Ele falou, olha, e nesse lugar, era onde ficavam guardados as coisas de valor. As coisas que tinham valor ficavam dentro desse compartimento. Sabe, irmãos, quando você vai estudar, você vai ver que eles não tinham muitas coisas de valores. Não tinham, como a gente hoje e tal. Não, é tudo muito simples. Né? Inclusive, até a comida estava lá dentro. Porque até a comida era escassa, eles tinham pouco. Então, assim, eles guardavam essa comida lá dentro do Tameon. Era um lugar, assim, era um lugar reservado. Eu falei, agora faz todo sentido. Agora faz todo sentido. Sabe, Deus está te chamando para esse lugar, esse Tameon aí, porque esse lugar é o lugar onde você vai provar as provisões de Deus na sua vida. Esse é o lugar onde você vai entrar na presença de Deus e você vai ver Deus agindo. Você vai ver Deus, Ele suprindo você em tudo. Quando eu digo a provisão de Deus, alguns podem pensar logo, nossa, preciso bater a meta esse mês e preciso vender X. Joia, eu também creio que Deus vai pôr a mão, inclusive na sua vida profissional e financeira. Mas sabe, querido, existe algo além. Existe algo a mais que Deus quer prover na sua vida, que é a própria presença dEle. É a presença de Deus. Eu e você não podemos sair daqui dessa manhã sem a presença dEle. Porque assim, irmão, de verdade, você pode perder tudo. Olha na minha direção, eu vou encerrar já. Você pode perder tudo. Você pode ser privado de tudo nessa vida. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu e você não podemos, nós não podemos ser privados da presença de Deus. E a presença de Deus, você só vai acessar essa presença o dia que você parar. Igual Jesus, Ele mostrou ali para os seus discípulos, né? Igual Jesus, num determinado momento, num determinado lugar, Ele estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo, irmãos? Jesus estava orando. E aquilo foi tão forte, chamou tanta atenção dos discípulos e daquele discípulo, que ele chega e fala, Jesus, eu quero isso. Eu preciso disso. E ele diz, ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos, queridos, encontrar o valor desse lugar, o lugar da presença. É o lugar que ele chama de secreto aqui. É você e Deus. Você e Deus e mais ninguém. Esse lugar, irmão, é um lugar de muita intimidade, onde você vai rasgar o seu coração. Às vezes, você não vai ter palavras, tá bom? Escuta aqui, isso vai tirar um peso de sobre você. Isso vai ajudar você a partir de agora. Pastor, tem dia que não tem palavra, não vem palavra, não tem problema, esteja lá. Sem palavras, esteja lá. E diga para ele, diga, Deus, eu estou aqui. Eu estou na tua presença. Não tenho palavra. Não consigo, não sai, não tenho o que dizer, não tem, mas eu estou aqui, e eu quero te ouvir, eu quero aprender de ti, eu quero ser ensinado por ti, eu quero ser suprido por ti, eu quero ser ministrado por ti, e você vai fazer isso, mas não é uma vez, porque o problema é você sair daqui agora todo animado com a pregação, falar assim, o pastor pregou e eu vou fazer. Você viu lá? O problema meu e seu
O nosso problema é a falta de continuidade. É a falta de perseverança. Pastor, mas e se não acontecer nada? Você continua. Você continua. Você ora uma, você ora duas, você ora três, você ora quatro, você ora cinco. Você não é melhor do que o profeta Elias, não é? Verdade? Não é. Você não é, eu não sou. Você ora 5, você ora 6, mas eu não estou vendo nada. Continua, ora 7. E se precisar, ora 8, ora 9, eu não sei, querido. Eu não sei quantas vezes. Elias teve que orar 7 vezes. Eu fico assim, com essa coisa. Porque quando ele foi clamar para o fogo do céu, a gente gosta de fogo, não gosta? Todo mundo gosta de fogo? Gosta do fogo da presença de Deus? Sim ou não, meu povo? Eu quero uma igreja fogueada aqui, uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo. Joia! Ele orou uma vez e pá, caiu fogo. Uma oraçãozinha. Agora ele foi orar para o céu se rasgar e descer chuva do céu. Ele teve que orar 7 vezes. Então não me peça para te explicar. Eu não sei por que Deus faz desse jeito. Mas eu sei que a gente precisa aprender a permanecer, a perseverar, a continuar. 1, 2, 3. Vai lá para o secreto. Vai lá para esse lugar. Você e Deus. Conversa com Ele no secreto. Abre o teu coração. Ninguém está vendo. Ninguém está anotando. Fez isso. Você vai ver. Não, pode contar. Pode abrir o coração. Senhor, que tragédia, Senhor. Que tragédia. Eu senti, olha, eu olhei para aquela pessoa, eu senti inveja dela, e eu não quero mais ser refém desses sentimentos, sabe, ficar sentindo inveja das pessoas. Mas você sente, meu irmão. Você luta com isso. Aqui a gente está todo mundo bonitinho, ó, todo mundo vestidinho para Deus ver. É a coisa mais linda do mundo. Mas você e Deus sabe. Só que Deus quer que você vá para a presença dEle e que você coloque tudo isso diante dEle. Você seja sincero. Seja sincero. E aí, sabe, esse Deus que vê você ali na sinceridade, no secreto, você e Ele. Sabe o que Ele vai fazer? Você tem ideia? Ele vai agir na tua vida. Ele vai te recompensar. Ele vai fazer algo. Ele vai fazer o que ninguém mais pode fazer. O teu esposo não pode fazer por você. A tua esposa não pode fazer por você. O teu pai não pode fazer por você. O teu pastor não pode fazer por você. Não pode. Mas Deus vai fazer. Fica de pé nessa manhã. Você vai fazer um exercício agora. 1 minutinho. Fecha os seus olhos aí. Esquece 1 minutinho de quem está à tua direita, à tua esquerda. E você vai falar com Deus. Senhor, ensina-me a orar. Você quer viver uma vida extraordinária? Porque essa vida extraordinária, ela só é acessada por meio da oração. E outro segredo que eu não contei, mas eu preciso contar antes de encerrar. Ela é acessada por meio da oração e ela precisa ser mantida por meio da oração. Você só acessa por meio da oração e você só mantém por meio da oração.